Oi, eu sou Débora Lopes e você tá em Reflexões Matinais. Dia desses eu tava tentando achar um caminho para manter na minha vida um fazer que eu gosto muito, mas que do jeito que eu estava fazendo, estava me desgastando muito, exigindo muito de mim, e eu começava a perder a alegria em realizar aquela atividade. Foi quando lembrei de uma frase do Fabrício Carpinejar, que fala que ninguém acha um atalho sem se perder antes. E aí, me sentindo perdida sobre como eu caminharia com aquela atividade que eu gosto muito, eu fiz algo que eu costumo fazer sempre. Pensar num atalho, pensar se havia outro jeito de realizar aquela atividade. Porque uma coisa que a gente pensa muito pouco é que o jeito que a gente faz alguma coisa hoje é um jeito que existe hoje. Porque tudo é socialmente, culturalmente e historicamente construído. Ora, o jeito que a gente usa o banheiro hoje não é o mesmo jeito que as pessoas usavam na Idade Média. O jeito que a gente consegue cuidar de uma dor de dente hoje não é o mesmo jeito que alguém conseguia cuidar de uma dor de dente na Idade Média. Mas aí, olha o que acontece. A cultura, ela exerce sobre a gente uma força tão forte que, muitas vezes, quando a gente nasce, algo já está construído daquele jeito. E a gente naturaliza como se fosse o único jeito de realizar tal coisa. Aquilo se cristaliza dentro da gente e vira um padrão. E adivinha quem adora padrão? Adivinha quem adora que a gente faça tudo sempre igual? O nosso cérebro. Porque assim ele gasta menos energia e não precisa ficar gastando energia o tempo todo com um monte de pensamentos diferentes. Evidentemente, já que ele não gosta de gastar tanta energia assim, ele vai fazer de tudo para que a gente mantenha aquele mesmo jeito, aquele padrão. Só que repetir sistematicamente o mesmo padrão pode aprisionar a gente. Fixar tão forte dentro da gente aquele mesmo jeito que pode começar a nos sufocar, fazer com que a gente perca o prazer. E aí, qual era a situação, afinal, que estava tirando a minha paz, me deixando perdida, me obrigando a procurar um atalho? Eu tinha um ateliê de produtos artesanais, com um catálogo gigantesco, diferentes aromas, diferentes produtos, em que eu era a única pessoa responsável por dar conta de tudo, de todos os processos, desde comprar a matéria-prima até fazer o atendimento do cliente e o pós-venda. Foi aí que eu me senti exausta. Parei a minha produção e pausei o meu ateliê temporariamente. O tempo foi passando, as pessoas continuavam me questionando sobre qual seria, afinal, o futuro do meu ateliê. E foi o momento em que eu me perguntei: será que existe outro jeito de organizar o meu ateliê? A frase do Fabrício Carpinejar, que eu falei no início desse áudio, diz: ninguém acha um atalho sem se perder antes. Eu estava perdida e, nesse momento, buscava um atalho, uma saída. E as saídas a gente encontra dentro do nosso cérebro. Esse cérebro que eu falei agora há pouco, que é preguiçoso, que prefere manter a rotina, manter o padrão para gastar a menor quantidade possível de energia, ele também tem uma característica incrível chamada neuroplasticidade. Como ele é um músculo dinâmico, a gente aprende o tempo inteiro. E nisso, nós somos capazes de aprender novas habilidades. É nessa hora que, buscando uma rota, a gente pode encontrar múltiplas. É que, evidentemente, a gente não racionaliza, é impossível pensar o tempo inteiro na quantidade de informação que o nosso cérebro está registrando, no potencial que ele tem de guardar a memória.
Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer um pudim de um jeito diferente, talvez o meu cérebro pudesse, quando eu estivesse buscando esse outro fazer ou essa nova rota, me mostrar que lá, um belo dia, eu vi uma amiga fazendo pudim daquele outro jeito, muito mais rápido, o pudim ficou menos tempo no fogo, e eu, que estava buscando uma solução para fazer um pudim de um jeito diferente, vou recorrer a essa informação que já está no meu cérebro para mudar o meu fazer. E é claro que aqui eu quero fazer duas pausas. A primeira é: o seu cérebro te dá respostas na medida em que você também amplia o seu repertório. Então é importante que a gente leia, converse com outras pessoas, veja séries, consiga se cercar de informações que são diversas e que venham de diferentes fontes. Porque é evidente que, se eu nunca parei para observar alguém fazendo pudim, se eu nunca li uma receita de pudim, se eu nunca assisti na TV um programa culinário, como que eu vou saber fazer um pudim? Então, ele consegue ampliar as nossas rotas também na medida em que a gente aumenta o nosso repertório. Na medida em que a gente usa da nossa curiosidade, da nossa observação, da nossa capacidade de se relacionar com outros para aprender ou construir conhecimentos diferentes. Essa foi a primeira pausa. A segunda pausa é que a gente também precisa estar disponível para se desapegar de alguns jeitos. O que eu quero dizer? Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: ah, mas eu só faço do meu jeito. Ou então, aquela pessoa que diz assim: tem que ser desse jeito. Às vezes, ela vai ficar ali durante anos fazendo um pudim que nem é tão gostoso, gastando uma quantidade de gás gigantesca, porque ela está apegada a esse jeito de fazer. E tão apegada que, mesmo que ela tenha visto 356 episódios da Ana Maria Braga ensinando a fazer pudim de um jeito diferente, a pessoa vai querer fazer do seu jeito, porque só dá certo se for daquele jeito. Então, para a gente conseguir também acessar outras rotas, obter novos caminhos, abrir novas portas, a gente precisa muitas vezes desapegar daquele padrão que já está cristalizado. A gente precisa estar disponível, fazer um exercício consciente, intencional. Tem que ser uma decisão. Não, hoje eu quero fazer um pudim diferente. Eu quero aprender a fazer um pudim que tenha outros sabores, que passe menos tempo no fogo, ou que eu possa servir pessoas com restrições alimentares. A história do pudim é um exemplo bem básico, mas se você parar para analisar a sua vida, você vai ver como que tem um monte de apego a padrões que estão gerando muito pouco resultado diante daquilo que você espera. E aqui é a última pausa. Se você está confortável com esse jeito de fazer, se não te incomoda, se não te deixa infeliz, diferente do meu caso, eu não estava bem, eu estava cansada, eu queria desistir. Definitivamente, estava mais do que evidente para mim que aquela organização já não me servia mais. Mas se o seu caso não for esse, se você está feliz, você pode passar a sua vida inteira fazendo pudim do jeito que você quiser. Eu adoraria que essa nossa conversa fosse só sobre pudim. Mas a realidade é que pode também ser sobre a pressão que você sofre para ser uma filha perfeita. Ou se na sua cabeça, quando você está num cargo de chefia, a autoridade tem a ver com dureza. Ou se você for um professor, aquela ideia antiga de que respeito só se consegue com medo. Se você for um homem que está me ouvindo aqui, achar que as suas emoções não podem ser demonstradas, porque isso te deixa muito vulnerável. Então, essa conversa
não é só sobre o pudim, pode ser uma conversa sobre um monte de outros padrões que a gente tem, que nem sempre está deixando a gente num lugar feliz e confortável, mas que está tão cristalizado que a gente fica apegado e tem dificuldade de soltar. Por fim, eu quero terminar esse áudio dizendo que buscar novas rotas exige mesmo coragem. E fica o convite aqui para que você seja capaz de se encorajar a explorar novas rotas.